Esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. O canal que ajuda você a se preparar para os concursos públicos, o canal que ajuda você que é interessado na construção civil e na construção dental a diagnosticar e tratar os principais problemas relacionados com a construção civil, com a construção dental, apresentando para vocês os produtos comerciais, as alternativas caseiras que possam ajudar você, seja no diagnóstico e no tratamento dessas patologias, de uma maneira econômica, numa maneira eficiente, ou então você atenuar o seu problema com a construção civil, com a construção dental, até dispor de recursos financeiros para solucionar em definitivo esse seu problema. Assim, antes de adentrarmos no tema desse vídeo, qual seja o mecanismo de biomineralização do autorreparo independente da participação das bactérias, nós revisamos as duas partes anteriores, os dois vídeos anteriores, em que nós estudamos o mecanismo de biomineralização do autorreparo induzida e controlada por bactérias. Essencialmente, esses dois mecanismos de biomineralização do autorreparo por bactérias, eles diferem pelo fato de que no mecanismo de controle da biomineralização pelas bactérias, os ânions, tais como os grupos orgânicos, oxidrila, carbonila, carboxila, amino, sulfidrilas, dentre outros, bem como os cátions, dentre os quais o cálcio, o ferro, o manganês, o óxido de manganês, eles são produzidos internamente e são liberados para o meio externo das bactérias, onde eles se depositam na matriz orgânica ou em exopolissacarídeos, polissacarídeos extracelulares, presentes entre as células bacterianas ou na superfície das células bacterianas, formando os organominerais. Ou seja, no mecanismo por controle das bactérias, tanto os ânions quanto os cátions, especialmente o cálcio, são produzidos internamente. Já no mecanismo induzido por bactérias, essa participação das bactérias ela não se dá diretamente como no mecanismo por controle. Ela ocorre indiretamente, ou seja, não são produzidos cátions no interior das bactérias. Esses cátions eles se encontram no exterior, no meio, no microambiente externo das bactérias. São produzidos somente ânions, como o ânion oxidrila, carbonatos derivados do dióxido de carbono, em que esses ânions eles reagem com com os cátions, como o cálcio presente no meio externo, e aí deposita, sim, os organos minerais na superfície das bactérias, ou então nesse microambiente externo às bactérias. Então, essencialmente, a diferença se dá porque no mecanismo por controle ocorre a formação tanto, tanto de cátions como de ânions internamente decorrente do metabolismo das bactérias. E no mecanismo por indução, somente a formação de ânions. E o terceiro tipo de biomineralização é aquele em que não envolve, não é necessária a atividade intra ou extracelular das bactérias. Basicamente, grupos funcionais presentes nessa matriz
do cimento, nessa matriz orgânica constituída por glicoproteínas, por proteínas, especialmente no caso do cimento, polissacarídeos, esses grupos funcionais, ressalto novamente, carbonila, carboxila, hidroxila, sulfidrila, dentre outros, eles perdem hidrogênios de maneira que se carregam negativamente. E ao reagirem com o cálcio, ou podem reagir com outros minerais, como o magnésio, como o ferro, como o óxido de manganês, vão formar esses organos minerais que se depositam sobre essa ou no interior dessa matriz orgânica, calcificando essa matriz, determina a precipitação de carbonato de cálcio, que é basicamente o principal componente organo-mineral dessa matriz agora mineralizada.